E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a continuação do tutorial sobre processos cinematográficos. Nesse caso, a nossa abordagem é sobre roteiros, tá? Então, na primeira parte eu abordei superficialmente, né, como ter as ideias, como criar, como que surge os arcos, né, todo aquele esquema de cenas, eventos, tals e tals e tals. Sabendo aquela parte teórica, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar a mão na massa, né? Fazer a parte prática. Então vamos começar com a sinopse argumentativa. Só relembrando, a sinopse argumentativa é o resumo da história, tá? Ou a própria história, que vai contar aí em todos os detalhes como que é a história. Então ela vai ter o começo, né? O meio e o fim. Ela vai ter esse ciclo aqui. E aí eu vou fazer lá. Já vou começar a pensar nos arcos, nas sequências, nas cenas, nos eventos e tudo mais, tá? Para deixar bem conciso. Eu vou fazer ela uma página para cada 10 de roteiro. Então você tem que pensar o seguinte: se você quer fazer um filme de 120 minutos, tá? O roteiro, uma página de roteiro, geralmente equivale a 1 minuto, tá? Então, uma página do da sinopse argumentativa, então vai ter mais ou menos 10 minutos. Então, para você fazer um filme bom de 120 minutos aí, contando uma boa história, você tem que ter no mínimo, tá? Isso não é regra. No mínimo 12 páginas aí para contar bem a sua história. Bom, aí você vai fazendo uma folha A4, margem de 3 centímetros, 3 aqui no topo, 3 aqui do lado, 3 aqui desse lado e 3 aqui na base, tá bom? Nossa, ficou uma beleza esse desenho. Bom, fonte vai ser a Courier New, tamanho 12, espaçamento 1,5, tá? Então é normal, você faz o título, e já começa aí nos parágrafos, tá? Nas falas, mas você vai tratar como se fosse um livro mesmo, tá? É bem livre. Se você é o cara que gosta de fazer isso aqui, você pode fazer e vender, tá? Você pode vender para roteiristas, para estúdios, e lá eles vão produzir o resto, tá? Então, você só vende seu argumento e não precisa se preocupar com produzir o roteiro e tudo mais. Mas, se você é um cara que quer saber de tudo, então vamos falar sobre roteiro. Vamos lá, iniciando o roteiro. Eu vou ter a capa, eu não vou falar dela agora, tá? Depois a gente fala. Mas aí eu tenho a segunda página. A segunda página é o início. Então, eu vou ter o título, fade in, fade in, tá? Esse fade in aqui, você pode escrever simplesmente fade in. Ou, se o seu filme ele tem uma abertura, uma entrada, você pode já descrever a entrada, tá? Fazer a entrada e tudo mais. Depois eu vou mostrar um exemplo. Mas tem que ter essa estrutura. Se você não tem entrada, usa fade in. Se você tem entrada, usa a entrada primeiro, antes de tudo. Bom, aí tem o cabeçalho. Ou seja, aqui está a página do roteiro. Bem torta mesmo. Aqui está o fade in. Depois aqui do fade in, tá? O que acontece? Você vai ter o cabeçalho. O cabeçalho, o que, que ele é? Ele vai descrever um ambiente, uma cena. Então, o cabeçalho você tem 3 partes: onde, precisamente onde e quando. A primeira parte do cabeçalho, ela é East-West, interior ou exterior. Vamos fazer, por exemplo, com interior, tá? Interior. A segunda parte é o ambiente que estamos. Então, vamos fazer, por exemplo, um quarto, tá? E depois, a terceira parte é o tempo. O tempo ele pode ser dia ou noite, tá? Obrigatoriamente. Então, vamos por aqui dia. Aí você vai fazer um traço, se você quiser, e vai descrever se está tempestade, tá? Tempestade, ensolarado, blá, blá, blá.
etc, etc, etc. Mas aqui, nessa primeira parte, só pode ser dia ou noite, tá? Agora, se o tempo não fizer diferença para você, assim, o complemento, né? Você pode pôr só dia e na hora lá da equipe de criação e tudo mais, diretor, blá blá blá, eles vão fazer a montagem aqui que fique mais agradável nesse dia, tá? Para melhorar o clima do filme. Muito bem. Mudar de ambiente. Existem dois tipos de mudanças, tá? A mudança de ambiente, que eu vou mudar só precisamente de onde, ou a mudança de local e tempo, que eu vou mudar o onde ou o quando, tá? Então, por exemplo, esse aqui é simples. Eu tô aqui, 24, dia, tá? Eu vou pular uma linha, não vou fazer outro cabeçalho. Eu vou fazer a descrição aqui, ó, tá? E aqui eu vou fazer essa descrição assim. Por exemplo, eu tô indo pro banheiro. Então, banheiro, banheiro, vírgula. Alan, que por exemplo é o personagem, entra. Aí eu vou começar a escrever as ações, tá? As ações que aconteceu aqui nesse banheiro. Mas isso aqui tá em uma linha só, tá bem? Tem que sempre se lembrar que as transições entre cenas são entre e sai, tá? Isso aqui são dois tipos de ação que você tem que colocar em maiúsculo. Então, por exemplo, banheiro, Alan entra, tá? Bem simples. Agora, se eu for mudar de local, por exemplo, do interior de uma casa para o exterior, ou no quarto de dia para noite, eu vou ter que colocar um novo cabeçalho. Então, vamos supor que eu quero ir para o exterior. Então, eu tenho que criar um ext, quintal, quintal, dia, tá? Então, aqui os cabeçalhos. Vai ter outro cabeçalho aqui. Beleza? Novo cabeçalho. Muito bem. Transições. Transições são os efeitos de câmera, tá? Isso aqui você pode usar quando for estritamente importante. Agora, quando não, é ideal não utilizar para que fique a visão do diretor, né? Afinal, você não é o diretor, você é o roteirista. Então, a gente tem três tipos. O corta-para é corte simples, ou seja, tá do ponto A, ele vai direto para o ponto B, tá? Trocou do A para o B. Agora, o corte lento tá no ponto A até o ponto B. O que ele vai fazer, ó? Vai fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Uma transição. Então, vai ter aqui uma leveza. Vai ter uma suavidade na hora de fazer essa fusão. E o corte direto tá lá, por exemplo, no rosto. Aí já vai para uma outra coisa, por exemplo, uma bicicleta, sei lá. Entendeu? É um corte. Ele é diferente do corte simples, tá? Porque ele é bem mais direto. Bom, descrições. Vamos lá. Você pode descrever um personagem novo. E quando você vai fazer isso? Você vai fazer isso sempre que um personagem aparecer. Por exemplo, é a primeira vez que eu citei Alan. Então, eu vou ter que descrever ele brevemente antes de falar qualquer coisa, tá? Então, o que eu vou descrever? As características físicas e psicológicas importantes. Por exemplo, vamos supor que Alan seja um pirata, tá? Vou fazer só um esquema aqui, ó. Vou fazer um esquema aqui. Ele é esse pirata aqui, tá? Esse é o Alan. Ele é barrigudinho aqui. Aí ele tem um pezinho aqui. Aqui ele tem uma perna de pau, tá? Aqui tá a mão dele. Aqui tá a outra mão dele. Então, o que eu vou fazer? Nessa descrição físicas, eu vou descrever o que é necessário. Por exemplo,
aqui. Eu tenho que falar do tapa-olho. Eu tenho que falar da barba ruiva, por exemplo. Eu tenho que falar da perna de pau. Eu não preciso descrever a roupa dele, se não for importante para a história. Não preciso escrever o sapato, nem a mão, nem o chapéu, tá? Que isso é um componente de um pirata. A não ser que seja muito específico, seja importante para o seu personagem, aí você precisa descrever. Por quê? Porque se é um objeto, por exemplo, ele usa um colar místico que vai ser utilizado na história. Daí você tem que descrever isso porque o diretor não vai adivinhar, certo? Ele não vai adivinhar. Você tem que falar. E é importante que seja somente essa descrição na primeira citação do personagem. Não vai acrescentar algum detalhe lá mais pra frente, né? A não ser que, por exemplo, ele corte a cara. Mas se for um detalhe que já existia antes, você vai dar um erro de continuidade. Então prestem atenção nisso aqui. E as questões psicológicas, por exemplo, ele é bravo. Eu quero ele bravo. Então, na hora de criar o conceito de arte dele, eles vão basear no bravo. Então, você tem que falar isso aí. Descrever o ambiente, tá? Somente se necessário. Por exemplo, você não vai descrever um quarto todo. Você não vai falar, ó, o quarto tem x, 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 x. Não, você vai falar o que você usa. Se no ambiente você vai utilizar para sua história um computador, então o que você vai descrever? O quarto tem um computador, tá? Entrada e saída, como eu tinha explicado anteriormente, entra e sai, maiúsculo para você entrar e sair da cena. Isso aqui é importante. Não repita informações do cabeçalho. Por exemplo, o cabeçalho está aqui, int, quarto, certo? Aí você vai descrever esse computador. O computador está no quarto, por exemplo. Está no quarto. O que acontece? O cabeçalho ele já está falando que você está no quarto. Então você não precisa citar de novo o quarto em nenhum momento. Enquanto você estiver nessa cena, você não deve citar o quarto, tá? Não cite o quarto. Ações sem importância. Por exemplo, você tá lá, um ator, por exemplo. Ó, ele tá aqui. Tá aqui com o celular, né? O que acontece? Ele está usando o celular. Eu generalizei. Agora vamos supor que ele está usando o celular e depois, no outro take, eu vou mostrar o celular. Aí você vai ver Facebook. Aí sim, então eu vou colocar assim, ó, usando o celular. Celular acessando, por exemplo. Acessando o FB, Facebook. Aqui, eu não vou precisar falar que eu estou usando, certo? Eu estou acessando o Facebook no celular. Agora, se eu não fosse mostrar um take do celular, então eu não precisaria nem isso. Eu só utilizaria usando o celular, tá bem? Reduzir o máximo possível para não ficar uma coisa tão descritiva. Porque no roteiro você não tem que descrever o que exatamente é. Você tem que descrever isso aqui, ó, o que você vê. Você tem que aprender a ver e descrever o que você está vendo de uma maneira sucinta. Então, por exemplo, você está numa cena no quarto, tá? No quarto. Se imagina no quarto e vai descrevendo. Não precisa falar no quarto de novo, tá? Você vai descrever o quê? O que for importante. Então, por exemplo, quarto. Eu quero descrever uma cena que o ator vai do quarto pro computador. Eu não vou falar assim, tem um computador, tá? Não precisa. O que eu tô vendo? É Alan sentado na cama usando celular. Ponto. Alan levanta e vai até o computador. Ponto. Entendeu? Então, eu descrevi o ambiente através do computador e do celular, né, da cama, porém, sem ter ações desnecessárias, sem repetir informações e narrando o que eu estou vendo. Muito bem, vamos continuar. Câmeras. Isso aqui, sinceramente,
Não é muito legal colocar, a não ser que seja estritamente necessário, porque é a visão do diretor também. Temos o voice-over e o off-screen. O voice-over é quando você está lá, por exemplo, no celular, com alguém, tá? E está ecoando uma voz na tela. Tá? Ó, a câmera. Mas não tem ninguém falando essa voz. Ela tá saindo daqui, ó. Tá? Então, é o voice-over. Então, por exemplo, voice-over. Aí você tem que ter um personagem. Então, por exemplo, secretária voice-over. Aí você vai falar o que ela diz. Então, o chefe provavelmente vai estar lá no celular ou no telefone ouvindo a secretária. Off-screen é quando ele não está visível para a câmera. Então, por exemplo, um plano visto de cima. Eu tenho a câmera aqui, certo? Ela está focalizando esse personagem. Porém, esse personagem aqui, ele está falando. Como ele está na cena, é off-screen. O ponto de vista. Ponto de vista, você vai colocar assim. POV, aqui é off-screen, tá? Entre parênteses. Aqui, POV de personagem, você vai... POV de Alan. Alan, tá? Então, como Alan vê, por exemplo, o navio. Alan olha para o mastro. Para o mastro, tá? Isso aqui eu estou descrevendo lá nas ações. Agora, se eu quiser usar isso como ponto de vista, ou seja, se eu quiser mostrar o mastro, então eu ponho assim, POV de Alan, mastro, tá? Então, ele vai focalizar o mastro que o Alan está olhando. Muito bem. Close shot é o seguinte, esse aqui, close shot. Você vai pegar a cabeça e o ombro. O close-up é um detalhe, por exemplo, um detalhe específico, pode ser um olho. Tá? Você vai pegar o olho aqui. E o intercut, que é conversas duplas. Tem aqui um carinha no telefone que está falando com esse carinha aqui no telefone, certo? Um está falando com o outro, eu tenho conversas duplas, então esse é o intercut. Eu vou passar de um para o outro, ou vou mostrar isso simultaneamente. Você põe assim, intercut, e você descreve o intercut. Muito bem. A ambiguidade. Não deixe dúvidas, não abra questionamentos, esclareça todos os detalhes. Tudo isso que eu estou falando se baseia no que você vê. Não duplique as coisas. Se você está no quarto, não fale sobre o quarto de novo. Se você está usando o celular, não precisa falar como você está fazendo isso. E aqui, diálogos. Temos os diálogos simples, diálogos simultâneos, diálogos cortados e diálogos por falta de espaço. O diálogo simples vai ser assim: nome do personagem, Alan, e a fala dele. Tá? O diálogo simultâneo vai ser assim: Alan. Aqui do lado vai ter a Maria, por exemplo. Maria. Tá? Eles estão no mesmo alinhamento, só que um está na coluna de cá e outro está na coluna de lá. Diálogos cortados. Então, por exemplo, Alan. Aí o Alan fala assim: olá. Aí você descreve o ambiente, tá? Descrever o ambiente aqui. Quando você for votar no Alan, você põe assim: Alan, conte D. E aí você volta com os 3 pontinhos. Tem alguém aí, tá? E o por falta de espaço, então, por exemplo, você tá aqui na página, tá o Alan aqui. Aí eu comecei a escrever e
Não continuei. Na próxima página, eu vou continuar normal. Só que aqui eu vou colocar mais, tá? Mais significa que tem mais. Porém, isso aqui, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo, na verdade, nós vamos fazer de uma maneira mais automática, eu vou mostrar pra vocês. Eu finalizando, fechou o filme, você escreve lá, fade out, 2 pontos, the end. Final. Tá? Ou a mesma coisa, você pode descrever, por exemplo, créditos, tá? Blá, 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 blá. Tá? Então, agora, com base nisso tudo que a gente falou, eu não falei da capa ainda, lembrando, porque a gente vai saber. Porque existe um programa chamado Celts, que ele é gratuito, eu vou colocar o link aí na descrição, onde você pode digitar os seus roteiros de uma maneira mais prática, ao invés de fazer no Word, por exemplo. Então, use um software de roteirista, que vai facilitar muito o seu trabalho, tá? Vamos ver agora, então, um exemplo de um roteiro. Então, olha aqui, um exemplo de um roteiro. Esse roteiro é do Cavaleiro das Trevas, né? A capa, o título, por quem, nome de quem fez, a história de quem é e de quem ela foi baseada. Se fosse, no caso, por exemplo, um roteiro que não fosse direto do estúdio, você colocaria suas informações aqui e o registro, né, de direitos autorais. Muito bem. Aqui, a segunda página. Você vai ter o título, tá? The Dark Knight. Aqui ele não usou fade in. Ó, ele usou a descrição do que vai acontecer. Então, por exemplo, queimando. Fumaças em chamas, né? Uma fumaça bem elevada. Aí vai surgir uma forma bem escura, que é um morcego. Símbolo. Tal. Ele descreveu, tá? A breve abertura. Aí, cut to, corta para. Aí ele começou aqui, ó. Daylight, tá de dia. Luz do dia. Então ele vai descrever, ó. Descreveu a ação, tá? Aí aqui ele vai entrar numa cena, ó. Int, é dentro. Office, height rise. Então tá no terraço, né? Dia. E aqui é bem alto, né? No caso não é terraço, bem alto. Aqui vai ter uma descrição sobre o que está acontecendo na cena, ó. Então, um homem vestindo um claw mask, tá? E ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele tá segurando, os objetos, ó. Percebe que tá em maiúsculo, objeto. A característica dele tá maiúsculo e tal. Aí tem o outro que tá feliz e tal, e tal, e tal. Mudou. Ó. Do escritório, ele saiu pra fora. Ele estourou a janela, né? E aí ele vai descrever aqui. Depois ele vai mudar. Downtown Gotham. Então ele vai lá pra baixo. Exterior. Aí ele vai mostrar e vai começar, ó. Personagem fala, descrição, personagem fala, descrição, blá blá blá. Tá? Então aqui é uma estrutura de um roteiro. Esse roteiro vocês podem baixar na internet para estudar. É interessante baixar exemplos de roteiro para vocês entenderem a linguagem melhor, né? Então, The Dark Knight, só digitar lá, The Dark Knight, roteiro, tá? Então, vamos agora ver o Celtics. Então, eu não sei nem porque eu falo Celtics, né? Porque é Celtics, na verdade, Celtics. Muito bem. Aqui tá o Celtics. Quando você abre o Celtics, ele abre essa janela, tá? Para você criar um novo projeto baseado em filme, AV, TV, né? Teatro, áudio, storyboard, história em quadrinho, romance, blá blá blá. Então, vamos lá. O seguinte. Aqui você pode setar cabeçalho, ação, personagem, diálogo, rúbrica, se você quiser, rúbrica, a transição, o plano e o texto, tá? Aqui, ó, por que eu não falei da capa? Porque a página título, ó, você vai escrever. Então, por exemplo, o título Pirata Maluco. Aqui você escreve por o nome do autor, CK.
Não é baseado. Eu coloco aqui a minha informação de direito autoral, se eu tenho a história registrada, a informação de contato, se eu não estou fazendo direto para um estúdio, tá bem? Aqui, formatação PDF, você vai conseguir ver como ele está formatando. Então, vamos dar um exemplo, ó. Por exemplo, vamos começar com a ação. Ação fade in, tá? Fade in. Aqui no tab, ó, eu posso mudar de ação para personagem, mas no caso eu quero um cabeçalho. Então, este navio. Dia, tá? Ó, eu posso mudar para ação, personagem. Mas é um cabeçalho. Então, dia. Aqui, Alan. Sobe as escadas e grita com alguém. Então, o personagem Alan, ele vai falar: você limpe isso direito. Alguém. Personagem, tá? Ok, senhor. Senhor. Tá? Pra expressar, assim, que ele tá falando de má vontade. Muito bem. O que acontece? Quem prestou atenção no que eu disse antes já viu que isso aqui tá absurdamente errado. O que tá errado? Primeiro, alguém. Alguém quem? Sobe as escadas. Tá, mas que escada? Onde? Quem é Alan? Como ele é? Então, Alan. Um pirata. Baixinho. Barrigudo. Com uma grande e volumosa barba ruiva. E um tapa-olho. Um tapa-olho. Um tapa-olho. E uma perna de pau. Sobe as escadas e grita. Sobe as escadas do convés, tá? E grita com Paul. Um velhinho magricela, tá? Então, Alan, limpe isso direito e aqui é Paul, tá? Então, ó, eu descrevi um pirata baixinho, barrigudo, com uma grande volumosa barba ruiva, um tapa-olho e uma perna de pau. Sobe as escadas do convés e grita com Paul, um velhinho magricela. Exterior do navio. Por que aqui eu falei convés? Porque o exterior do navio é muito grande, certo? Então, eu identifiquei onde que ele tá. Eu descrevi o ambiente, tá? Aqui a ação, grita com Paul, um velhinho magricela. Aqui, ó, limpe direito isso. Aqui na descrição eu não sabia que ele tava, por exemplo. Então, encerando o chão. Então, a ação do Paul tá aqui, encerando o chão. Aí, você limpa direito isso, ok, senhor. Aqui o Celtics, ele tem... Vamos ver a primeira formatação. Tá, ó. Tá formatando certinho pra gente. Você pode fazer o seguinte no Celtics. Você pode pegar algumas coisas e grampear. Então, por exemplo, ó, o Alan, tá? O Alan é um personagem, ó, ele já identificou. Eu vou remover esse alguém aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Clicar 2 vezes, tá vendo? Vou remover por quê? Aqui, ele criou as fichas do personagem. Então, Alan, eu posso descrever as características e tudo mais, tá? Isso é só para ter um controle, esse catálogo. Porque, na verdade, a gente precisa ter tudo isso anotado no roteiro. E aí, né? Você tem o borrador, você pode escrever detalhes. Vocês têm as fichas, que você pode montar o esboço do plano, né? Que é o esboço aqui, ó, o roteiro. E o catálogo principal, tá bem?
e os relatórios de andamento aqui. Você vai manipulando e tudo mais. Tá, então é bem simples. E aqui você pode ir mudando, tá? As transições. Você vai escrevendo livremente, utilizando todas aquelas técnicas que eu disse anteriormente, e tendo aquela ideia lá da primeira parte também, de como criar, de como fazer. Bom, é isso aí, pessoal. Eu encerrei essa parte por aqui. Na próxima parte eu vou trazer um roteiro pronto, tá? Eu vou criar uma sinopse argumentativa, eu vou criar um roteiro, e aí a gente vai começar a desenvolver alguma coisa, pra gente ter um tutorial de, por exemplo, como fazer várias coisas do cinema, tá bem? Eu acho que a próxima parte aqui vai ser o storyboard, tá? Depois o planejamento, pré-produção, blá 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 e tal e tal. É isso aí, pessoal. Valeu! Não se esqueça de curtir. Se não curtiu, dá o dislike. Se quiser, comente. Fala aí, comenta aí, vai, comenta. E assina o canal se você não está inscrito, né? Inscreva-se. E divulgue aos seus amigos que têm interesse de saber mais sobre isso. E aguardo vocês até a próxima. Beleza? Então, valeu, falou, até mais.